Boa tarde a todas e a todos. Aula de 9 de fevereiro de 2021, retomamos aqui, né? Então, eu estava perguntando para o pessoal como é que foi fazer o exercício, que basicamente era explicar os comportamentos que vocês viram, né, nos vídeos. O experimento, e eu já conto então para vocês, eu descrevo, né, para a gente poder comentar, é de conservação da substância, que é um experimento que é feito assim: se coloca duas massinhas e se pergunta para a criança, essa tem mais, essa tem menos ou tem a mesma coisa? Então é sempre importante colocar essas três questões para a criança se sentir livre para decidir, não falar qual tem mais, ou essa tem mais que aquela, né? Não influenciar. A partir daí, se ela acha que uma tem mais que a outra, ela vai tirando massinha de uma e da outra até que ficar o mesmo tanto. Pode falar, olha, se isso daqui fosse um bolo, qual que você comeria mais, por exemplo? Para traduzir para a linguagem dela. Aí, uma vez que ela falou, tem a mesma quantidade, você vem e muda a forma de uma. Então, pode fazer uma salsicha, como foi feito naquele vídeo que vocês viram, pode fazer uma salsicha ainda mais longa, pode dividir ela em pedacinhos, pode fazer um disco. E aí você pergunta para a criança, você fala assim, esse tem mais, aquele tem mais, ou as duas têm a mesma quantidade? Né? E aí você vê a resposta da criança. Naquele vídeo, eu acabei usando ele, é um experimento mais ou menos caseiro que alguém resolveu fazer, pela própria espontaneidade da criança, né? Okay, Camden, I have two balls of Play-Doh. Can you tell me, is this one more? Is this one more? Or are they about the same? The same. Okay, now watch. Okay, is this one more? Is this one more? Or are they the same? This one's more Why? because it's fat and like a wiener. Okay, all right, thanks. Então, em geral, em todos esses experimentos, há três classificações possíveis. A criança responde da forma, vamos dizer, correta, né, do adulto, né, dizendo, não, tem a mesma quantidade de massa, você só fez ela uma salsicha, ou você fez só um disco, né, ou dividiu em pedaços menores, né? Você tem reações como aquela que a gente viu no vídeo, a criança acha que, por exemplo, se você fez uma salsicha, então aumentou a quantidade de massa lá, né? Ou diminuiu, ela também pode achar isso. Se você fizer uma massa muito fininha, ela pode olhar e falar assim, nossa, tem menos, ó, é muito mais fina, né? Então, isso vai depender em que a criança se centra, né, para perceber a quantidade de massa que está lá. E tem aí respostas intermediárias entre as duas. Então a criança diz, aqui tem mais. Aí você fala assim, eu fiz essa experiência com outra criança, mais ou menos da sua idade, e ela falou que tinha a mesma coisa, porque você só espaçou. Né? Então você vai perguntando para a criança dessa forma, né, sem falar de um adulto ou sem colocar a sua opinião, para a própria criança expondo aquilo que ela pensa. E, de repente, essa conversa pode fazer com que ela comece a entender de que tem mais ou menos a mesma quantidade, entender esses argumentos. Então, em geral, esses experimentos têm essas três classificações, três fases, três etapas, três estágios. Então, vejam como isso é algo experimental, isso não é algo teórico. Vamos dizer, você pode fazer com qualquer criança e você vai ver que as crianças vão cair ou num caso ou no outro, você monta essa classificação. E, naturalmente, com o tempo, vamos dizer, ela começa nesse primeiro estágio de achar que a massa não se conserva porque você alterou a forma dela, e vai, então, chegando ao estágio que ela entende que a massa se conserva. No caso dessa da massa que se conserva, as crianças que dizem que a massa se conserva, em geral, usam três argumentos, quer dizer, é a mesma massa. Né? Só que a mesma massa, vamos assim dizer, não explica exatamente por que seria o mesmo tanto. Um outro argumento que eles dizem é, você não tirou nem pôs nada. Né? E um outro que eles usam é assim, ela está mais fina, ela virou uma salsicha, mas ela aumentou do lado. Então, no sentido de que uma coisa compensa a outra, e, portanto, teria o mesmo tanto ali de massinha. Então, em geral, ela dá essas três respostas. Em geral, essas respostas também servem para conservação.
Bom, mas o que a gente vê nesse primeiro momento é a criança achando que a quantidade de massa se altera, né? Até o ponto daquela menininha da bolacha, né? Quando a experimentadora, né, coloca 2 bolachas para ela e uma para a menininha e fala assim, tá justo? Ela fala, não, não tá justo. Aí ela fala, se faz isso e quebra a bolacha da menina no meio, coloque agora tá, né? E você vê que assim é espontâneo, ela não está concordando porque não, imagina, ela está me fazendo concordar agora, ela acha que está correto. All right, we're going to play a game with the graham crackers and we're going to share them between me and you, okay? Okay. Okay. Do you think that we shared those fairly? No. No, why not? You share. You have those and I have this one. Well, what if we try this? Okay, can I put this down right there? Okay. Now is it fair? Yeah. Yeah, why is it fair now? Because we both have two. Então, ela não tem, de fato, essa conservação, né? Então, esse foi um dos experimentos que vocês viram. O outro foi a mesma coisa, só que com líquidos, né? Então, você tem 2 copos, e aí você pede para a criança conferir se tem o mesmo tanto. Se ela acha que um não tem, aí você coloca o mesmo tanto de líquido num e no outro, né? Para até a criança concordar que tem o mesmo tanto, e aí você pega um dos copos e verte, ou num tubo mais fino, né, e que tem que ser maior, né, porque senão transborda, né, ou mais grosso, né, e aí você pergunta se tem a mesma quantidade de líquido ou não, né. Are they the same? Okay, so now watch what I'm going to do. It's going to overflow, I know it. No. Okay, now, which has more water? This glass, or are they both the same? They're not the same. They're not the same. Which has more? This one. Uh-huh, and why does it have more? Because Mm-hmm. it's more bigger. Can you look at these 2 glasses? Do you think that they have the same amount of juice? You think they have the same? Okay. Now we're going to pour this juice into this glass. Now, do you think that this glass has more juice, this glass has more juice, or do you think that they have the same amount? That one has more. This one has more, and why do you think that this one has more? Because it's taller. So first we're going to look at these 2 cups right here. Do you think there's the same amount of juice in this glass as there is in that glass? They're even. They're even? Okay. So we're going to take the juice from this glass and pour it into this one right here. Okay. Okay, so now we're going to look at this glass and that one. So do you think that there's more juice in this glass, more juice in this glass, or do you think that they have the same amount? Same amount. Okay, why do you think that they have the same amount? Just because this is skinny doesn't mean it's not the same amount. It has the same amount of juice in it, but this one is just wider and this one's skinnier, but they have the same amount of juice in it. Tem um outro experimento que a gente não tem em vídeo, que é do peso, quer dizer, você pega as 2 bolinhas e modifica em salsicha, aí você fala, está mais pesado ou menos pesado? E vejam, se é a mesma quantidade de massa, vai ter o mesmo peso, né? Mas o que acontece? Nessas conservações, se você compara as 3, você encontra também estágios, ou seja, primeiro não tem conservação de nenhuma das 3 coisas, substância, nem peso, nem volume. Depois a criança vai adquirir conservação da substância, mas não do peso, nem do volume. Depois da substância do peso, mas não do volume. E depois substância, peso e volume. Tudo bem? E por que isso acaba acontecendo? Por exemplo, no caso do peso, o fato de ser uma bolinha, ele faz mais pressão sobre a palma da mão do que se ela for mais distribuída. Então, ela acha que tem mais peso por causa disso.
Da mesma forma com que quando ela, por exemplo, aquele menininho vê aquela salsicha que parece ser mais grossa, né, mais parruda, vamos assim dizer, e ele fala, nossa, essa daqui, por quê? Ah, porque é o campeão, né? Ele diz, né? Que é algo um tanto quanto subjetivo. Da mesma forma, apesar de, numa outra fase, a criança afirmar que a substância se conserva, mesmo se modificando, ela acha que o peso não tem relação uma coisa com a outra, né? E depois, numa outra fase, ela vai achar que o peso é o mesmo, né? Porque você não tirou nem pôs nada, os mesmos argumentos, né? Você expandiu, mas ficou mais fina, é a mesma coisa, mas ela ainda acha que o volume não. Então, se eu puser, por exemplo, a salsicha dentro d'água, você fala para ele assim, por exemplo, você põe um copo bem cheio, aí você fala, se eu colocar aqui, vai cair a água do copo. Se eu colocar a bolinha, quanto que vai cair? Se eu colocar a salsicha, cai mais ou cai menos, né? Vocês veem que vocês nem têm conservação do volume, né? Porque vocês ficam se perguntando assim, será que vai cair o mesmo tanto? Não, né? Estou brincando. Vai cair o mesmo tanto, porque você, né, é a mesma, não está mais condensado ou menos, a densidade é a mesma. Você expandiu, é o mesmo volume que está ali, né? Então, se alguém ainda tem alguma dúvida, pode fazer o experimento, mas entenda a razão que é que o volume está se conservando, né? Mesmo com essas transformações. Então, num final, num terceiro momento, ela vai ter a conservação das três coisas, né? Um outro experimento é aquele das fichas. Então, você coloca, por exemplo, 7 fichas de uma cor, 7 de outra, e pergunta, essa fileira tem mais ficha, essa tem mais ou tem o mesmo tanto? E ela espaça, e de novo vai ter as 3 respostas, né? Você separou mais, ela vai achar que tem mais num do que no outro. Se você vai argumentando que outras crianças, pode ser que ela modifique a forma de ver dela e admita que é o mesmo número, independente da configuração. E pode ter o terceiro estágio, que é quando ela entende que tanto faz você mudar as fichas de lugar, que vai ser sempre o mesmo tanto. Tell me, are there more red chips, or are there more white chips, or are there the same number of chips? They're the same number. They're the same. Okay, now I want you to watch this. Okay, now tell me, are there more red chips, are there more white chips, or are they both the same? They're not. They're not the same? Which is more, the red chips or the white chips? The white. And why are there more white chips? How do you know there are more white chips? Because they're all apart. Gosto daquele experimento que eu passo para vocês do vídeo, é que a menina conta. Então, a gente acha que para ter a noção do número, a conservação do número, basta contar. Se eu contei aqui, contei lá e tem o mesmo tanto, é a mesma coisa. E ela conta e ela espaça e ela fala, não, aqui tem mais. Okay, you ready? Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more quarters? Or do they have the same? 1, 2, 3. Wait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. They're both the same. They're the same? 5, 5. Okay. Okay. Does this row have more quarters? Does this row have more, or do they have the same? This one has more. That one has more quarters? Yeah. Why does this row have more quarters? Because it's more far away. It's more far away. Yeah, it's more far away than that. Looks bigger. E é engraçado porque, às vezes, a criança vai contar e como está mais espaçado, por exemplo, tem 5 fichas, ela faz assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem um 6 e 7 que entra aí no meio, que você não sabe de onde vem, porque ela não está contando as fichas, né? Que ela coloca. E você pode até, vamos assim dizer, aí não é o caso mais do experimento, né? Assim, ou fazer um experimento de tal forma que você queira convencer a criança, né, de que não é assim. Se ela de fato não tem, você não vai conseguir convencer, você não consegue. Se ela já começou a contar e está entendendo que de fato ela contou o mesmo número, mas para ela tem mais de um do que no outro, ela pode achar que não, está espaçado, portanto, você conta, mas um tem mais que o outro.
mas ela pode também ficar numa dissonância cognitiva muito grande, né? Que é aquela do tipo assim, mas gente, como assim? Esse tem mais, eu contei e dei o mesmo tanto, né? Então é esse desequilíbrio que vai levar ela a buscar entender essas situações e a chegar à conservação do número, né? Que o número se conserva independente, né, da disposição delas. Em geral, a gente fala conservação das quantidades discretas, né, os números, e conservação das quantidades contínuas, né, a quantidade de massa, a quantidade de peso, a quantidade de volume, tudo bem? Então, são experimentos para verificar essa noção de conservação, que na física é muito importante. Então, por exemplo, conservação da carga, do elétron, do próton, da substância, a carga não vai mudando, né? A menos que se perca elétrons. Então, você perdeu carga negativa, fica positivo, ou ganhou elétrons, então a molécula fica com carga negativa, que ganhou elétrons, mas cada partícula, né? Então tem conservação da carga, tem conservação do próprio peso das moléculas, dos átomos, eles não se alteram, né? Ou seja, essas noções de conservação são fundamentais para a própria física e para a nossa própria construção de realidade, né? Você achou R$10 na carteira, você não vai ficar abrindo para ver, será que vai subir, né? Vai para 13, 14, né? Ou volta para 5, não, né? Então, a quantidade de dinheiro que tem lá também se conserva, né? Então, para a nossa construção da realidade, essas noções de conservação são extremamente importantes, né? Diga, Diego. Não, professor, eu ia perguntar sobre o vídeo do menino, que a moça tá com M&M's na mesa, dois vermelhos e 6 azuis. Aí ela falou algo como, todos são chocolates. Só que aí eu não consegui entender o contexto. Mas sobre o que eles estavam falando, qual que era o contexto real? Perfeito. Eu vou falar, então. Eu ia falar depois, mas já que você perguntou, é bom, que é a solução de sua dúvida e a gente já introduz a esse experimento também. É um experimento muito interessante que tem a ver com uma coisa que é muito fundamental para a teoria do conhecimento, que é a questão das classes lógicas, né? O que é uma classe lógica? É um conjunto que é definido por uma certa propriedade. Então, por exemplo, o conjunto dos seres humanos, isso é uma classe, tudo bem? O conjunto dos cachorros, o conjunto dos estudantes de filosofia, o conjunto dos professores de segundo grau, o conjunto... Tudo isso são conjuntos, e a gente pensa o mundo com conjuntos. Tudo bem? Conjunto nada mais é do que, nesse caso, do que a extensão de um predicado, de uma propriedade. Então, você tem a propriedade ser humano. O que é o conjunto dos seres humanos? São todos os indivíduos, todos os elementos que têm aquela propriedade, que são seres humanos. Tudo bem? Assim como o conjunto dos cachorros, são todos os cachorros, todos os elementos que têm a propriedade de ser cachorro. E aí vai, né? E aí está um dos pontos fundamentais, né? Como determinar esses universais, né? Esses predicados, né? Essas categorizações, né? O que é ser humano? É o que, no final das contas, a gente está buscando aqui, né? Mas, independentemente disso, às vezes a gente tem uma certa clareza dentro de um contexto do que é um livro. Por exemplo, se eu chegar aqui nesse escritório e falar o que é livro, o que não é, né? Publicado, você vai conseguir separar o que é livro do que não é livro. Então, dentro de certos contextos, os conjuntos estão muito bem definidos. E essa vem a questão, como é que ficam os conjuntos? Será que a gente já nasce sabendo deles? A gente viu que o esquema de ação, por exemplo, o pegar, classifica as coisas entre pegável e não pegável, né? O olhar, o que pode olhar ou não. Será que isso basta? Será que a criança sabe, já pela coordenação dos seus esquemas, que um está contido dentro do outro, um conjunto está contido dentro do outro? Por exemplo, que todo ser humano é animal, mas que nem todo animal é ser humano? Tudo bem? E mais as classes do tipo assim, os paulistas estão contidos dentro da classe dos brasileiros, que estão contidos dentro da classe dos seres humanos, que está contido dentro da classe dos animais, que está contido na classe dos seres vivos, e tudo isso está contido, mas não é igual, a classe é sempre maior do que a outra.
E se você juntar os seres humanos com os seres não humanos, animais não humanos, você tem todos os animais. Né? Então, será que a criança compreende isso? Então, Piaget também estudou exaustivamente essa classificação lógica do mundo e que é extremamente importante para a nossa constituição da realidade. E, de fato, a criança não nasce com isso, ela constrói isso, e naquela fase da imagem mental, do segundo ano, terceiro ano, da brincadeira simbólica que ela faz, ela não consegue fazer classificação assim. Então, se você, por exemplo, pega uma criança dessa e pergunta assim, todo cachorro é um animal? Ela fala, é. Aí você fala assim, e todo animal é um cachorro? Ela fala, é. Aí você fala assim, não, todo animal é um cachorro? Ela fala, é. Aí você fala assim, um leão é um animal? Ela fala, é. Um leão é um cachorro? Ela fala, não. Aí você fala assim, então, todo animal é um cachorro? Ela fala, é. Tudo bem? Então, isso numa certa fase. Então, por que ela está respondendo isso? O que passa na cabeça dela para ela estar respondendo isso? Né? E um exemplo dessas classes lógicas, em que é mais também um experimento feito pelo Piaget, que ela usou o MM. Né? Piaget usava flores ou mesmo contas para que constrói colares, então tinha de madeira, todas elas eram redondinhas, né? Tinha outras de outro material. Então ele pergunta, então vamos usar o MM, que é o que está lá no experimento, e fica mais claro. Ela pergunta para a criança o seguinte, olha, tem mais MMs vermelhos ou azuis? Aí ele vai falar, tem mais azuis. Né? Aí ela fala assim, ok, agora, quais são de chocolate? Aí ele fala, todos, ó, todos aqui são de chocolate. Aí ela pergunta assim, tem mais MMs azuis ou de chocolate? A criança vai falar, azuis. Aí você fala, mas o vermelho não é de chocolate também? É. E esses daqui também não são de chocolate? Tem mais azuis ou de chocolate? Ela fala, azuis. Tudo bem? Okay. So the most of the M&Ms are red, right? And there are two blue ones. Yeah. And they're all made of chocolate. Yeah. So how are there more red M&Ms or more chocolate M&Ms? Red M&Ms. Why do you think your answer is correct? Why do you think that? You don't know? You? I don't know. Okay, thanks. Depois, numa fase, né, ela vai dizer, não, tem mais chocolate, porque tudo é de chocolate. Sempre vai ter mais chocolate. Né? Então, essa é a fase extrema que ela entende a classificação. Ready? All right, we're saying most of these M&Ms are red, right? Uh-huh. And then there are two blue ones, but they're all made of chocolate. Okay, so my question is, are most of the M&Ms red or chocolate? Chocolate. Why do you say that? Because all of these M&Ms taste chocolate. Even not just the red ones, not just the blue ones, like every of them are like chocolate. Okay, thank you. E tem a fase intermediária, né, que eu digo ali, que de repente conversando com a criança, vai dizer, olha, tem uma criança que disse que tem mais de chocolate, porque todos são de chocolate. Então, você vai perguntando para a criança dessa forma, né, sem falar de um adulto ou sem colocar a sua opinião, e, de repente, essa conversa pode fazer com que ela comece a entender de que tudo é de chocolate. Então, em geral, esses experimentos têm essas 3 fases, 3 etapas, 3 estágios. Né? Mas por que a criança acha que tem mais azuis do que de chocolate? Então, é outro comportamento a ser explicado. E será que de tanto ver as pessoas falarem, um dia ela grava? Será que é uma questão de decorar? E se ela decora por MM, decora por outra coisa, quando é que ela passa, né, de um coisa para outro? Tudo bem? Então, são perguntas que cabem a uma teoria do conhecimento, principalmente uma como o Piaget, que quer estar o mais próximo
do experimento possível e explicar o experimento, tudo bem? A gente está lidando com modelos e, para construir modelos, a gente tem que testar na experiência, como o Piaget está fazendo, né? Então, por isso que eu gosto bastante da teoria do Piaget, porque ele serve bem como um exemplo de construção de modelos de seres humanos, e, em especial aqui, o que ele está buscando modelar é a nossa própria capacidade de compreensão do mundo. Então, isso é mais legal ainda, né? Então, por isso que eu trago o Piaget aqui. Tem outros experimentos também que a gente vai discutir hoje, mas eu vou ficar só com esses por enquanto, né, para a gente colocar o nosso problema aqui, que é assim. Vamos lá para a filosofia da ciência, para a epistemologia, né, para a teoria do conhecimento. Então, por exemplo, assim, Hume fala que a gente constrói a nossa noção de causalidade pelos hábitos, de tanto ver a coisa acontecer, né? Que B sucede A, então a gente acha que A é a causa de B, né? Ou mesmo Kant analisando a física newtoniana e a geometria euclidiana, que era ciência no tempo dele, era realidade no tempo dele, dizia o que a gente precisa ter para compreender o mundo? Então a gente precisa ter uma noção de espaço, que é representado pela geometria euclidiana. E a geometria, lá, a gente fala de 2 pontos que liga por uma reta, mas não tem ponto e uma reta, né? Se eu faço assim, né, na minha mão, isso não é um ponto, porque um ponto ele não tem dimensão. Se você ampliar um ponto, ele continua um ponto. Se amplia um ponto, ele não é uma bola, ele não é uma pinta, ele é um ponto, né? Da mesma forma, uma reta, ela não tem largura, ela só tem extensão. Se você for ampliando, você não vai achar a largura dela, não é uma faixa desenhada, né? Ou seja, os objetos da própria geometria, em certo sentido, são ideais, né? Só que, como coloca Kant, eles são ideais, mas estão relacionados a uma representação, eles não são mero conceitos, né? Então, Kant vai, analisando a noção de espaço, propor que essa noção de espaço ela ordena a nossa sensibilidade, a nossa forma com que a gente percebe o mundo pelos sentidos, né? E vai, então, propor, né, que então a gente tem uma noção de espaço e que, no final das contas, esses axiomas da geometria euclidiana, eles estão descrevendo essa nossa própria noção de espaço, que, tendo essa noção de espaço, então a gente ordena as coisas no mundo segundo essa noção, e aí vai. Ou seja, dizendo de uma forma direta, cada filósofo, quando está lidando com esse problema dos elementos necessários para o conhecimento, ele vai buscar justamente esses elementos constitutivos, né, que, juntando, torna possível o conhecimento, né? No nosso caso aqui, com a teoria do Piaget, esses elementos são o quê? São ações sensório-motoras, né, ou externas, né, exteriores. A gente viu na aula passada representações por símbolos, né, por imagens mentais, ou por outros símbolos como desenhos, mas mesmo eles a gente precisava da imagem mental que representa aquele desenho para nós, ou por signos, né? E operações sobre esses elementos, como se a gente tivesse um videogame, no caso dos símbolos, das imagens mentais, como se a gente tivesse um videogame mental, né? Foi isso que a gente comentou na aula passada, e depois a gente vai ver o que acontece quando a gente fala do signo em geral, falando de teorias e tudo mais, né? Então, dado esse contexto todo, a pergunta é a seguinte: como é que a sua teoria do conhecimento dá conta de explicar esse comportamento, de mostrar as razões, o porquê o ser humano faz aquilo? E por que depois ele deixa de fazer? Tudo bem? Não é só explicar aquele estágio, né, aquele comportamento, mas o conjunto de comportamentos. O que acontece que isso né, faz assim? E mais, assim, por exemplo, a questão da conservação da substância e a questão da conservação do número, né, do número de fichas independente, elas acontecem ao mesmo tempo. Por que elas acontecem ao mesmo tempo, né? Então, explicar essas coisas é entender o ser humano. Não explicar, não compreender, é não compreender o que a gente faz. Tudo bem?
Mas depois de falar tudo isso, vem a história, quer dizer, como é que o modelo permite explicar essas coisas. Ótimo, então colocados os problemas, vamos lá tentar explicar essas coisas, certo? Bom, então tá. O que é isso daí que eu estou mostrando para vocês? Aquele mapa de cima de algum lugar. Que lugar será que é esse? Ah, o Nesp? Eu chutar o Nesp, mas... Isso, é a Unesp mesmo. Aí você fala assim, é uma fazenda, né? Então, vejam, aqui, bom, eu não sei quem já veio, quem não veio, quem fez, né, parte ou não, então eu vou dar uma explicada geral. Quando vocês vierem, vocês podem, né, testar. Então, isso aqui é o novo prédio da área da saúde. A entrada do campus, o outro portão, é aqui em cima. Então, você entra, tem uma rua imensa que você segue, né, até o final lá. Aqui está a biblioteca, ó, então quando você entra, do seu lado direito vai estar a biblioteca, quando você está andando aqui. Depois tem o estacionamento grandão, se você entra no estacionamento, você vai para o prédio de aulas antigo, né? Se você pega à direita, você vai para o prédio novo de aulas, né? Se você continua andando, você vai para a diretoria, que é a diretoria, tem o prédio da pós, deixa eu ver onde aqui é a diretoria... Aqui é a quadra de esporte. Não, justo, aqui é a diretoria, você tem que descer mais. Peraí, olha só, hein? Até eu. Deixa eu ver onde é que está o departamento de filosofia. O departamento de filosofia está aqui, esse é o departamento de filosofia. Aqui está o prédio da pós, e aqui está a garagem. Então, quando você vem, vira. Tudo bem? Então, vocês veem como é bem difícil se identificar, certo? Uma coisa é conseguir andar no campus, vocês podem andar muito bem no campus, na hora que eu começo a perguntar isso para vocês, e uma criança pode muito bem andar pelo campus, para lá e para cá, ir para um lugar para outro, saber ir, e quando você pede para ela representar isso, né, você faz uma maquete disso, ela não consegue representar isso nessa maquete, né? Então, isso é um dos exemplos daquele experimento que Piaget cita sobre a noção de espaço. Então, é justamente isso que ele está comentando aqui, né? Que ele fala assim, parece que a criança com 1 e 2 anos de idade, ela já consegue ter uma noção de espaço, fazer tudo, etc. e tal. Mas isso não é verdade, ele fala quando você representa esse trajeto, né, por um conjunto de pequenos objetos dimensionais, de papelão, casa, igreja, ruas, né? Que indique, né, o plano da escola, de onde ela viu, etc., ela não consegue fazer. Então, ele termina dizendo, o primeiro obstáculo à operação consiste, pois, na necessidade de reconstruir nesse novo plano, no plano da representação, o que já fora adquirido na ação. Então, você tem que reconstruir aquele grupo prático de deslocamento na ação que você tem, em termos de operações mentais. Tudo bem? Em termos daquele videogame que eu estava falando. Então, aqui a gente tem lá uma representação nossa, né, daquela criança, né, que se desloca, né, do fundo da sala para o meio, para o outro fundo, depois pega a direita, depois ela pode contornar, né, o sofazinho que está lá, o puff que está lá, então ela pode ir para qualquer lugar desses, né? Em termos de ação, ela consegue ir e voltar, então para ela cada um desses lugares no espaço é um lugar no espaço, tem um espaço, eles estão um em relação ao outro, então ela tem uma noção prática de espaço. Na verdade, os deslocamentos ela pode sempre realizar de um para o outro, então, se eu fosse colocar todas as setas, ficaria assim, né? E essa rede espacial das posições, né, que ela pode se deslocar, que dá os lugares um em relação ao outro, e, portanto, eles todos em relação a si, portanto, o próprio espaço constitui a noção de espaço para ela, em termos de deslocamento, né? Agora, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que... para conseguir fazer isso em representação, ela vai ter que, em termos de representação, ter uma imagem mental para cada um desses daqui, e na própria cabeça dela, ela imagina, eu vou então para tal lugar, depois eu vou para outro, depois para outro, como a gente fez a brincadeira da chave, ou para sair de casa. Como é que vocês fazem para sair de casa? Aí vocês vão falar, bom, eu tenho que levantar e ir até a minha porta, aí eu pego o corredorzinho, aí eu viro, abro uma porta assim, saio do lado. Tudo bem?
Então, você está evocando cada uma dessas imagens na sua cabeça e você pode ir de uma para outra. Então, é esse mapa das suas imagens mentais que representam lugares que é esse desenho. Tudo bem? E veja aí a ideia de modelo. A gente está representando cada uma das suas imagens por um desenho aqui, né? Poderíamos fazer isso, não estamos, mas poderíamos fazer isso, e aí explicitar a sua noção de espaço em relação àquele espaço que você está dizendo, né? A sua noção relativa a ele, né? E aqui a gente até percebe o que eu falei de uma outra vez, né? Que quando eu estava conversando com a Zélia, minha orientadora, e ela fala assim, eu falo, foi lá na rotatória da USP, eu falo assim, mas qual rotatória, né? Ela fala, mas assim, tem duas, né? Então, para ela não tinha duas, então é como se, por exemplo, essa fosse uma rotatória e essa outra, e como ela não imagina o deslocamento de uma para outra, ela acha que tem uma só, aqui é como se fosse uma rotatória, que está ligado com todo o resto de noção de espaço que ela tem, mas como ela não tem essa representação, para ela era uma rotatória só, né? Então, aí ela até fala, né? Tá vendo como a noção de espaço é relativa, né? Então, mas veja, a constituição da própria noção não é a noção daquele espaço, é de poder se representar o espaço em geral. E isso vai poder ter a partir do momento que você consegue fazer imagens mentais, porque mesmo que você não conheça o lugar, você pode fazer uma imagem mental de um, de outro, e aí correlacionar um com o outro, né? Você adquiriu a capacidade de fazer operações sobre símbolos, então você adquiriu e você já faz símbolos de certos lugares no espaço e já correlaciona com ele. Então, você já tem a noção de espaço, não é a noção de espaço daquele espaço, ela é geral, tudo bem? Da mesma forma que um grupo prático de deslocamento, a criança se deslocava aqui, mas se ela fosse para um novo lugar, um parquinho, etc., ela ia identificar cada lugar como um lugar onde ela pode ir, né, se movimentar, relacionar esses lugares, ela ia ter uma noção de espaço. Então, a noção de espaço não é em relação a um espaço determinado, mas é a noção de espaço geral, relacionado ao sistema de deslocamentos que ela pode fazer. Aqui, no caso, as representações de deslocamentos em termos de operações que ela pode fazer na cabeça dela. Então, aí ela adquire a noção de espaço, a representação do espaço. Tudo bem? Está claro? Então, vamos lá. Então, vejam, o que acontece com a criança que consegue andar, por exemplo, na Unesp inteira, mas quando você mostra para ela uma maquete da Unesp, ela não consegue dizer por onde ela caminha, por onde ela vai para ir para um lugar para outro. Ela tem o grupo prático de deslocamentos dela, mas ela não tem essas imagens mentais de cada lugar. Em geral, uma criança assim, que não consegue responder, né, nessas situações, ela consegue até fazer uma imagem mental de alguma coisa. Por exemplo, lembrar do gatinho dela ou da chave dela, ela tem uma imagem mental para isso. Mas ela não tem duas, do tipo assim, eu me imagino aqui, imagino eu no corredor, eu me imagino aqui. Uma imagem não destrói a outra, eu não esqueço de uma porque eu vou para outra. Então, eu consigo traçar na minha cabeça os lugares que eu tenho que ir para chegar até um lugar. No caso dessa criança, em geral, com 3 anos de idade, eu dou essa idade só para vocês terem uma certa noção, que consegue andar por todo lugar, mas não consegue se representar, ela não tem esse videogame mental na cabeça dela. Por isso que ela não consegue fazer isso. E quando ela tem, ela consegue. E o caso intermediário que a gente falou? Ora, essas ações mentais, da mesma forma com que você realiza uma certa ação aqui de pegar o copo, né? Pôr água na boca e beber água. Então, veja, eu tenho a ação de pegar o copo, a ação de trazer ele até a minha boca, colocar água na minha boca, né? E aí eu engulo a água, né? São 4 ações que compõem uma ação composta, que é eu beber água agora, né? Com o copo que está na minha frente. Da mesma forma que tem essas ações sobre os objetos, que na verdade é sobre a minha percepção sensório-motora, eu vou fazer uma ação sobre as minhas imagens mentais. E se eu passo de uma para outra e a anterior some, aí danou-se, né? Eu não vou conseguir de fato ter esse videogame mental. Mas pode ser que eu estou no começo onde elas deixaram de sumir. Então, eu posso correlacionar uma com a outra, mas eu ainda não correlacionei uma com a outra.
Então, quando o pesquisador, nessa entrevista, vai explicando, vai falando e fazendo ela pensar, ela vai justamente entendendo que ela pode passar de uma para outra, de outra para uma. E aí ela fala, tá, então não, é verdade. Então, por exemplo, no caso da massinha, ela fala, não, de fato, se conserva, porque a gente só mudou a forma, né? Então, ela mesmo tem a imagem da bolinha, depois da salsicha, e imagina que pode passar de uma para outra, ela realiza isso na cabeça dela, né? Então, esse modelo também permite explicar essa fase intermediária. E por que, uma vez construído essas ações interiorizadas, internas, as operações, ela vai passar para o estágio seguinte, onde ela consegue, né, representar bem o espaço, por exemplo, aqui no nosso caso. Tudo bem? Ô, professor, Diga. Então, tipo assim, as imagens mentais também podem sofrer operações. Porque eu achava que só quando era signo e símbolo que ocorriam as operações, mas as imagens mentais também podem ocorrer, né? Tá bom, boa pergunta. É assim, tanto símbolo quanto signo é um conceito geral. Ou seja, é uma propriedade, como ser humano. E a gente tem que ver o que cai ali dentro, né? Qual é o conjunto dos signos ou dos símbolos. E pior, nesse caso, a gente já viu que tem uma continuidade, né? Tem coisas que fica no meio termo entre um símbolo e um signo, que nem a onomatopeia, né? Quando você fala, né, o trenzinho, que você fala tchu-tchu-tchu, né? Por exemplo, que é o som que o trenzinho faz, ao mesmo tempo é uma palavra, e aí vai. Mas o que acontece? Símbolo é simplesmente algo que a gente usa para representar outro algo e que tem uma certa semelhança com aquilo. Então, tem vários tipos de símbolo. Então, o desenho é um tipo de símbolo. O desenho é um símbolo. Tudo bem? Porque ele é um objeto que representa a coisa representada e tem uma certa semelhança. O que mais? Uma imitação é um símbolo. Se eu disser assim, gente, companheiros, vocês aqui, né, têm que aprender, prestar atenção na aula do professor Ricardo, né? Então, isso é um símbolo, tudo bem? É uma ação motora, eu estou simbolizando alguém com o meu corpo, com as minhas ações, né? Então, isso é um símbolo também. Se eu disser... então, uma imitação é um símbolo, uma imitação diferida, ou seja, na ausência do modelo. Se eu represento na presença, pode não ser um símbolo, eu posso estar simplesmente brincando de imitar. Mas quando o modelo não está mais presente e eu imito, aquilo é como se fosse uma recordação, né, da coisa ausente. Mas é mais do que uma recordação, porque eu estou passando isso para os meus esquemas motores, para as minhas ações. Então, esse é um outro tipo de símbolo, não só o desenho, a imitação. A brincadeira simbólica também é um tipo de símbolo, por isso que é brincadeira simbólica, certo? E todos esses símbolos, eles são exteriores, você vê uma imitação, você vê uma brincadeira simbólica, você vê um desenho. Tem certos símbolos, na verdade é só um tipo, que são interiores, ou seja, algo que a nossa mente usa, que o nosso pensamento usa, para representar um outro algo que não está presente, certo? Porque se estivesse presente, eu não preciso representar, é só olhar para ele, que não está presente, e essa coisa do nosso pensamento tem uma semelhança com a coisa representada. Então, é isso que é a imagem mental. A gente fala imagem, mas, de novo, ela não precisa ser visual. Em geral, ela o melhor... Vamos dizer, a melhor forma é essa, assim, tipo assim, sei lá, você pensa na biblioteca da Unesp, você imagina uma caixa, né? Se você passou por lá, viu, então você ainda tem essa imagem mental na cabeça, tudo bem? Então é visual, mas ela não precisa ser visual, ela pode ser sonora. Se você pegar aquela música super conhecida que você gosta de ouvir, de repente você começa a ouvir ela na sua cabeça, sem ela estar tocando. Isso são imagens mentais. Tudo bem? Então, a imagem não precisa ser visual. E o que acontece com a imagem mental? Ela está no lugar da outra coisa, representando a outra coisa. Então, ela é um símbolo também. Símbolo, só que interno. Tudo bem? Bom, e o que são operações sobre símbolos? É quando você passa de um símbolo para outro.
Então, por exemplo, você passa de um desenho para outro, né, e volta, você está fazendo ali uma operação sobre símbolos. Olha, estava assim, agora está assado. Assim, assado. Quando você desenha lá no cantinho do caderno uma carinha sorrindo e outra triste, né, uma em cima da outra. Aí você levanta e abaixa a folha, ela fica sorrindo e fica triste, sorrindo e fica triste. Então, é uma operação sobre símbolos. Você passa de um símbolo para outro, de um símbolo para outro, e representa uma certa situação com essa operação sobre símbolos, né? Só que símbolos externos. A mesma coisa, segundo o modelo, ocorre mentalmente com as imagens mentais. Você pode passar de uma para outra. Se você adquiriu essa capacidade, que é a capacidade de transfiguração, de operação sobre imagens mentais. Mas por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente só vai entender verdadeiramente a operação sobre símbolos externos, por exemplo, sobre desenho, sobre imitação e etc., compreender mesmo se a gente refizer isso na nossa cabeça, essas operações na nossa cabeça. E para refazer isso, você tem que fazer sobre imagens mentais. Então, é por isso que elas são o símbolo mais importante, vamos assim dizer. Porque para entender os outros, eu tenho que fazer transfigurações, eu tenho que fazer esse videogame mental na minha cabeça. E da mesma maneira que uma ação exterior tem um esquema, uma forma de compreender, por exemplo, pegar é o pegar, que é diferente de bater, a imaginação do pegar é diferente da imaginação do bater. Então, ou seja, tem esquemas dessas operações. E a gente vai ver que isso vai ser um dos constitutivos do conceito. O conceito é justamente um esquema de transfiguração. Então, quando eu falei para vocês um passarinho que saiu voando, vocês colocaram a imagem mental de um passarinho, e se ele saiu voando numa outra situação e numa outra, fazendo um filminho, vocês estão em operações sobre símbolos, operações sobre imagens mentais, em transfigurações. E usando esquemas de transfigurações, ou seja, a compreensão de uma ação, né, passando de uma imagem mental para outra. E isso vamos dizer, vai ajudar ou vai começar a constituir o conceito de passarinho para vocês. Aí vocês falam assim, mas espera aí, eu imaginei um passarinho, sei lá, o amarelo, todo mundo imaginou o passarinho amarelo, mas nem todo passarinho é amarelo, justo porque quando você me fala nem todo passarinho é amarelo, você está imaginando outros passarinhos que não são amarelos, então você passa para outra imagem de passarinho que não é amarelo e todas essas faz parte desse esquema de transfiguração, que é ser passarinho, e você pode substituir um exemplar por outro. E esse esquema vai te dizendo, isso é um passarinho como esse, como aquele. Tudo bem? Então... Ô, professor, rapidinho. E então esse esquema de transfiguração, ele de certa forma também classifica, né? Ele classifica exatamente como o esquema de ação, que era uma classificação. Só que agora, como é em termos de imagem, a gente vai ver que isso permite a lógica das classes, etc. A gente vai falar disso daqui a pouco. Tudo bem? Mas obrigado pela pergunta, para esclarecer. O que acontece com o índice? São significantes também, ou seja, coisas que representam um significado. Tudo bem? Só que ele pertence à coisa significada. Então, por exemplo, você vê fumaça, você fala tem fogo. Então, a fumaça faz parte do processo de queimar. Tudo bem? Você não vai ter fumaça se não tiver fogo. Então, ele não é nenhum símbolo, porque ele não está representando o fogo, ele faz parte do próprio da situação que está pegando fogo, né? E nem um signo, né? No sentido de signos verbais, né? Da linguagem, né? Não é que nem a palavra fogo, é a fumaça que você está vendo. Então, o índice é um significante que é parte da coisa significada. Só que a gente vai ver que essa coisa significada, ela depende, vamos assim dizer, do estágio mental que você está, para ser uma coisa, para ser um objeto, com que propriedades ele tem. Então, o índice ele vai estar remetendo a essa construção mental da coisa que a gente tem. Por isso que é mais complicado. Então, a gente primeiro precisa entender como a gente faz a construção mental das coisas, para depois entender melhor como o próprio índice funciona. Tudo bem? A gente fala noção de espaço. Conceito já é algo um
pouco mais complicado. O conceito de espaço significaria que ela tem o conceito mesmo de espaço. A noção de espaço, não. A gente tem noção de espaço sem ter o conceito de espaço. E daí vem a pergunta, por exemplo, do Sócrates: o que é a justiça? Né? O que é o belo? O que é a coragem? A coragem, o conceito de coragem. A noção de espaço, ela é algo contínuo, gradativo. Ela começa com as primeiras ações da criança. E lá o espaço cada deslocamento é ela ainda não coordena, ela começa a coordenar, aí vira um espaço perto do corpo dela, depois ela começa a fazer a reversão que a gente viu, então ela entende as coisas, né, nesse espaço, mas ela não entende um deslocamento que ela não realiza. Então, a noção de espaço dela vai evoluindo. Quando ela chega no grupo prático de deslocamento, ela consegue correlacionar todos os pontos que ela se desloca entre si, num espaço. Depois, mas os que é invisíveis para ela, os deslocamentos invisíveis que ela não vê, ela ainda não correlaciona. Depois ela vai passar a correlacionar esses deslocamentos invisíveis. Mas ela ainda não consegue se representar o espaço. Então, para que a noção desenvolva a ponto dela se representar e compreender o espaço, trazer o espaço para dentro da cabeça dela, vamos assim dizer, é necessária a constituição desse sistema de esquemas de transfigurações. Tudo bem? Então, o sistema de esquema de transfigurações, essa imaginação, esse videogame, vai propiciar uma noção de espaço para ela mais ampla do que aquela que ela tinha quando tinha só o grupo prático de deslocamento. Por exemplo, ela vai conseguir imaginar coisas que estão fora, por exemplo, cidades que estão fora do espaço dela, o que eu preciso fazer para chegar até lá, que eu preciso viajar para chegar até lá, ou seja, a ação dela aumenta no espaço e no tempo, nesse caso no espaço. Então, a noção de espaço dela se ampliou, mas é gradativo. Tudo bem? O conceito é algo mais complicado. Aí você tem que fazer filosofia da ciência, para discutir o que é o conceito de espaço, o que a gente está fazendo aqui, para falar de conceito de espaço, tudo bem? Tá, então vamos começar pelos que a gente já viu, né? Que é aquele do menininho, né? Que, no caso, se apresenta, então, duas massinhas para ele e pergunta, elas têm o mesmo tanto? Ele fala, tem. Estou vendo, é a mesma coisa. Tá bom. Então, você vai lá, pega aquelas duas massinhas, né, e alonga uma, né, como eles fizeram no experimento. E uma vira, então, uma salsicha, né, grandona. Né? E aí você pergunta para a criança, essa tem mais massa, essa tem mais ou mesmo tanto? Se eu comer uma salsicha, um pedaço de carne assim e um assim, qual eu vou comer mais? E ele disse que esse tem mais. Né? E aí ele comeria mais se fosse assim. Né? Ok. Então, veja. Deixa eu ver se eu começo a explicar pela conservação ou não. Vamos começar a explicar pela conservação. Vamos pegar aquela criança que fala assim, olha, tem a mesma coisa, porque você não fez nada, é a mesma massa que tinha antes que está aqui agora. Você não acrescentou nem tirou nada dela. Você só espichou ela, mas ela também ficou mais fina. Então, é a mesma massa. Então, os dois têm a mesma. Essa é a mesma que a anterior, né, que você amassou. Então, veja, a criança entende que a massa, como ela estava antes, é a mesma da salsicha. Por quê? Porque, segundo o modelo, ela tem essas imagens mentais, ela tem a transfiguração. E, apesar dela estar enxergando a salsicha, ela consegue imaginar a bola, e comparar aquilo que ela está vendo agora, e a própria imagem que ela tem, né, daquilo que ela está vendo agora, com a imagem de quando era uma bola, e dizer, olha, eu só né, estiquei ela. E mais, ele pode até ter várias imagens aqui no meio, vendo que quando eu estico, ela passa dessa forma para outra, e eu posso voltar. E nesse processo eu não coloquei nem tirei nada. Não faz parte desse esquema de transfiguração, essa transformação, né,
da bolinha em salsicha. Eu não coloquei nem tirei nada. E na medida em que ela expande, ela também fica mais fina, né? E eu posso retornar. Aliás, esse também é outro argumento que eles dão. Eu posso fazer a bolinha de novo com ela. Então tem o mesmo tanto, né? Que é um argumento, né, justamente que evoca a reversibilidade, né? Que Piaget diz que tem que haver para que tenha a noção de conservação. Então veja que ter as imagens mentais permite ela entender que, apesar dela estar na frente, né, de duas massas de forma diferente, essa tem a mesma forma que essa, porque as duas veio de formas iguais. Talvez, para alguém que tenha noção de conservação, como a gente, se apresentasse essas duas dessa forma e dissesse tem a mesma quantidade, a gente ia falar, não sei, né? Provavelmente não, é tão difícil ter a mesma quantidade, as duas coisas, mas aproximadamente ter a mesma quantidade, eu não sei, entendeu? Não saberia dizer. Mas tendo vindo da transformação, a gente sabe que pode voltar, porque a gente tem essas imagens mentais, então a gente sabe que pode, que essa daqui, na verdade, era a mesma bola anterior que estava lá, né? E como essa tem a mesmo tanto que essa, logo essa daqui, pelas imaginações, né, que a gente pode fazer, pelo esquema de transfiguração, sabe que essa tem a mesma quantidade de substância, essa tinha a mesma que a bola, essa também, então as duas têm a mesma quantidade de massa. Tudo bem? Bom, isso explica acertar, mas e como é que fica com quem erra? Erra, né, entre aspas, que nem o menininho. O que acontece é que justamente ele não tem essa capacidade. Então, quando ele vê a salsicha, ele não tem a bolinha que essa salsicha era antes na cabeça dele, como imagem, que ele pode comparar com a situação presente para ver que foi uma transformação. Então, o que ele tem na frente dele é simplesmente essas duas imagens. E isso não é a bolinha, porque ele não retorna, ele não imagina que ele é a bolinha que veio a se tornar salsicha, ele não tem essa capacidade de transfiguração. Então, o que ele tem são só esses dois objetos. E aí, cada vez que eu dou aula, eu aprendo pelo menos uma nova forma de ver a coisa. Da mesma forma com que eu falei que se isso fosse apresentado para a gente poderia até achar que aqui tem mais do que aqui, ele vai estar olhando os objetos para ele, que esse não tem relação com a bolinha anterior, e aí ele vai dizer, não, esse tem mais ou tem menos que o outro. No caso aqui, como ela tem uma extensão maior e uma certa grossura, para ele é muito mais coisas que a bolinha. Então ele fala, tem mais do que lá. Tudo bem? Ele se apega a algo visual. Ora, mas visualmente, se tem a mesma quantidade, visualmente tem a mesma quantidade. Mas e por que ele se apegou? Justamente porque ele não tem essa reversibilidade, ele não tem as transfigurações, ele não tem a capacidade de ter imagens mentais e comparar entre elas. Ele pode ter até uma imagem, mas ele não consegue, se ele imagina uma coisa, ele destrói aquela imagem que ele estava fazendo para a nova imagem disso. Então, ou seja, ele não consegue entender que essa salsicha é a bolinha transformada e que ele pode voltar para ela porque ele não tem esse esquema de transfiguração. Entenderam? Tudo bem? É assim que o modelo explica por que essa criança que a gente viu não tinha, hoje em dia ela já deve ter, porque esse vídeo é velho, e provavelmente ela passou por essas etapas intermediárias, num certo momento, de entender, olha, eu posso voltar, e quando ela está entendendo isso, ela está fazendo essas ações na cabeça, da mesma forma como ela aprendia novas ações, ela começa a aprender novas ações em imaginação, porque agora ela consegue fazer transfigurações, ela consegue passar de uma imagem para outra. Tudo bem? O Piaget adora contar uma história de uma moça, de uma senhora, que achava que a mala, se você carregasse ela de uma forma assim ou de outra, ela era mais pesada por causa disso. Entendeu? Então, veja, aí você fala assim, mas todo ser humano chega até isso? Não precisa chegar para nós aqui. Basta que um chegue. Então, basta que um ser humano chegue à noção de conservação para a gente se perguntar como que ele chega e explicar como chega. E se ele chega como ser humano, todo ser humano tem a possibilidade de chegar lá. A possibilidade não significa que todos vão chegar. Tudo bem? Eu estou dizendo isso em relação à massinha, mas isso vai servir também quando eu falar de coisas mais abstratas, como, por exemplo, compreender o espaço da teoria da relatividade. Todo ser humano vai compreender? Não. Na face da Terra, não. Vai ter muitos que não vão compreender.
E isso invalida o modelo que está explicando como a gente consegue entender? Não, porque ele está explicando como a gente consegue entender, não o porquê a gente não consegue entender. Porque ele quer explicar como o conhecimento é possível, e não por que ele não foi possível porque a pessoa não fez o que deveria ter feito, ou aí vai. Tudo bem? Mas o modelo consegue explicar mais que isso. Ele consegue dizer, olha, se a pessoa fizer tais coisas, adquirir tais e tais, né, imagens, etc., ela vai conseguir entender. Tudo bem? Então, é legal também colocar isso. Ok, vamos para frente. A mesma coisa acontece com as fichas, né? Então, uma das fichas é separada aqui, né? A que está mais próxima de nós, né? E a criança, essa criança do vídeo, diz que a segunda fileira, mais distante dela, tem mais fichas. Por quê? Porque está mais separadas, né? Então, separar fichas aumenta o número de fichas, né? Para ela, aumenta, vamos dizer, a extensão daquele conjunto que está ali. Isso é o número de fichas, a quantidade das coisas que estão ali. Então, ela não identifica a quantidade como sendo cada uma das fichinhas. Por quê? Porque essa situação é uma situação que não volta na anterior. Uma vez que o ser humano adquiriu a capacidade de imaginar as situações e de passar de uma imagem para outra, ou seja, de transfigurações, ela pode imaginar a situação anterior e a nova e dizer, olha, é o mesmo tanto, você só espaçou. Imagina uma seta ligando de duas pontas, ligando essa moeda com essa com essa, essa com essa, essa com essa e essa com essa. Então tem o mesmo tanto, né? É a ideia de que quando você está espaçando, essas setas ainda continuam, né? Então, ou seja, você só, mesmo na sua imaginação, você tinha as fichas assim, você só, elas estavam junto, elas só espaçaram, mas é o mesmo número de ficha. Então, veja, quando você tem que fazer isso na sua cabeça, é você que está espaçando as fichas na sua cabeça, passando de uma imagem para outra e voltando. Então, por isso que esse esquema de transfiguração é a compreensão do que é o espaçar. Você está passando de uma situação que representa as fichas todas juntas, imaginada, para uma situação que você imagina elas separadas. Passei de uma para outra. Isso é a transfiguração. Isso é a compreensão do conceito de separar as fichas, vamos assim dizer. Isso não é exatamente um conceito, porque separar as fichas, né, é algo bem específico, mas é um conceito específico, mas né? Mas é assim que você compreendeu o que é, de fato, separar as fichas mentalmente e não só em ação. Tudo bem? E essa criança, ela não tem ainda o sistema de transfigurações, então, para ela avalia só pela configuração sensível ali, né, da disposição das coisas. E depois ela pode, então, se o pesquisador vai falando, ela pode aprender, se ela já adquiriu a capacidade de fazer transfigurações, mas não tem aqueles esquemas de transfigurações específicos, mas ela consegue ir para uma imagem, para outra, aí vai explicando para ela, aí ela vai pensando, então, aí ela imagina, eu volto e venho, então veja a transfiguração começando, né, a transfiguração sendo executada, e o esquema de transfiguração de espaçar, começando a se constituir para ela. E uma vez constituído, aí agora ela usa sempre, espaçar coisas na cabeça, juntar, empacotar, colocar na mala, levar, tudo isso a gente imagina. Faz parte desse nosso sistema de imaginação. Tudo bem? E a gente tem, então, que reconstruir o mundo na nossa cabeça para entender o mundo. Não só viver o mundo. Há uma compreensão em ação, a gente viu isso, há uma lógica das ações, há uma classificação das coisas, há uma inferência ao nível das ações, mas não é do mesmo grau que uma compreensão em termos de imaginação, desse videogame mental que a gente criou na nossa cabeça, que reproduz o mundo. Vai até além do mundo, a gente pode imaginar coisas, mas a gente reduz esse nosso videogame mental para uma certa parte e fala, não, o mundo é isso, não viaja. Né? Essas coisas aqui não acontecem. Olha que engraçado, né? Até o termo, né? Viajar, né? Ir para outros lugares, né? Na sua imaginação. Né? Então, a gente precisa reconstruir o mundo em termos desse nosso videogame mental, senão a gente não entende o mundo. E a realidade para nós, no final das contas, é esse videogame mental que a gente montou. Seja
o videogame da física newtoniana, seja o videogame da física einsteiniana, seja o videogame da filosofia nietzscheana, seja o videogame da filosofia hegeliana, e aí vai. Depois nós vamos ver direito como a filosofia, que é a signos, teorias, tem a ver com tudo isso, mas já dá para vocês terem uma certa ideia de que está relacionado à capacidade de imaginação, está relacionado a essa construção, né? A mesma coisa para os líquidos, né? Então, aqui está a menininha que consegue acertar o líquido e fala, olha, ela fala, tem a mesma coisa nessa imagem da esquerda, né? E aí depois, quando a pesquisadora verte o líquido, né, no tubo maior e mais grande, sobe, ela fala, não, tem a mesma coisa, porque, veja, o nível é maior, mas ele é mais estreito, então isso faz com que suba mais. Então, ela é como se ela visse o próprio movimento do líquido em termos das imagens mentais, ou seja, esse passar dessa situação para aquela outra. Então, tem o mesmo tanto, é isso que ela explica. Então, ou seja, o mesmo, e aqueles que não conseguem explicar é justamente porque não conseguem imaginar essa transfiguração. Ele não tem esse esquema de transfiguração na cabeça. Ela pode ter o esquema de transfiguração da transformação da bolinha, mas não ter do líquido. Assim como ela pode ter da bolinha e não ter do peso. É por isso que primeiro a substância se conserva, depois a substância e o peso, depois a substância, o peso e o volume, porque esses esquemas vão sendo específicos, vão sendo construídos paulatinamente. E um depende do outro. Para imaginar a conservação do peso, eu tenho que imaginar a conservação da substância, porque como é que o peso pode se conservar se a substância mudou? Então, primeiro eu entendo que a substância se conserva, para depois entender a do peso. O peso é algo que tem a ver com a própria quantidade de substância, então por isso ele vem antes do volume, que você tem que imaginar certos deslocamentos aí micro, né? Porque você está, né, deslocando mais a coisa, né? Então o modelo consegue explicar essa correlação entre eles. Aqui está um esquema geral, né? Então você tem aqui nesse é um digrafo, né? Sempre, né? Vocês estão vendo aí, né? O que é um digrafo? São pontos com seta entre eles, né? Que está representando as operações que a gente consegue fazer na nossa cabeça, né? Aqui está um esquema geral onde eu tenho duas massinhas, uma preta e uma branca, né? No caso A, tem mais preta do que branca, então a criança tira um pouco da preta para ficar igual, que é como está no caso B. Então agora ela fala, não, as duas estão iguais, tá bom. Aí eu pego a preta, né? Então separo a bolinha preta, transformo ela numa salsicha, como em D, mas é a mesma, então eu posso imaginar transformando ela. Posso dividir essa salsicha em dois, que é o caso E. Posso voltar com ela na salsicha, posso voltar na bolinha, posso dividir de novo. E é sempre a mesma coisa, porque eu não estou tirando nem pondo nada, ele está em imaginação sabendo que ele está fazendo essas transformações sem tirar, sem pôr nada, que ele pode voltar, então, que é a mesma quantidade de substância. Tudo bem? Ok. E tem um texto onde eu discuto essas coisas, por isso também essa foto apareceu aqui. Aqui é um texto do Piaget, que ele descreve um experimento que é feito com a seriação, que é basicamente bastãozinhos, um pouco maior que o outro, né? Então é uma sequência, de tal forma com que você não consegue, de cara, já ver que um é maior que o outro, né? Você tem que comparar um com o outro, né? Porque se for muito grande, aí não tem que fazer nada, né? A criança já olha. Tudo bem. Aí o que ele faz? Então tem um bastão maior que o outro, tem 3 bastões, cada um maior que o outro. Então você vai lá e mostra para a criança. Então você tem lá o bastão, vamos colocar A, B e C, onde A é menor que B e B é menor que C. Então você mostra para a criança o A e o B, e pergunta, qual é o maior? Né? Aí ela vai falar, esse daqui, né? O B. Aí você esconde o A, mostra para ela o bastão C e fala assim, e desses dois, qual é o maior? Ela vai falar, o C. Aí você esconde o B, tudo bem? Aí você pergunta para ela, em relação àquele primeiro, em relação a esse daqui, né? O C, mostrando para ela, ele é maior ou menor que esse? Ela vai dizer, não sei. Tudo bem? Ela tem que comparar, ela não tem certeza. Agora, isso é uma das respostas possíveis. Na outro extremo, a criança vai dizer, não, esse é maior,
porque ele é maior que esse daqui, e esse daqui é maior que o outro, então esse daqui é maior que aquele lá. Tudo bem? E tem os intermediários aí também. De novo, o modelo permite explicar isso, né? Então, se apresenta o bastão A, como está aí, né? Você apresenta o bastão A para a criança, depois coloca junto o B, ele vê que B é maior que A, então você pergunta qual é o maior, é o B, aí você esconde o A, apresenta o bastão C, pergunta para ele qual é o maior, ele fala o C, aí você pode até esconder o bastão B também, aí você pergunta, ó, esse bastão aqui que a gente está vendo, ele é maior ou menor que aquele primeiro? Se a criança tem um sistema de transfiguração, ela vai dizer, é maior do que o primeiro. Senão, ela não vai conseguir responder. Tudo bem? Como ela não consegue de fato. E vejam que coisa louca, porque assim, se você colocasse na frente dela, ela conseguiria te dizer qual é maior, qual é menor. Se não tá, ela já não consegue mais dizer a relação de tamanho entre as coisas. Tá? Ok, vamos para a classe. A questão da inclusão de classes, né? Todo cachorro é um animal? Todo animal é um cachorro? E aí você pergunta para a criança isso. Então, na verdade, essa questão, ou a questão da estruturação lógica do real, porque quando você começa a pensar em classes, você cria toda uma estruturação lógica do real, né? Aquilo que eu disse, assim, os paulistas são brasileiros, os brasileiros são seres humanos, os seres humanos são animais, os animais são seres vivos, mas tem brasileiros que não são paulistas, tem seres humanos que não são brasileiros, e aí vai. Quer dizer, essa classificação que a gente faz das coisas no mundo é a estruturação lógico-matemática ou lógica do real que a gente faz. Então, quando é que a criança passa a ter essa estruturação lógica do real, a esse nível, não só em termos de ação? Então, a minha dissertação de mestrado chama justamente da experiência sensível à estruturação lógica do real. Né? Então, era justamente isso que eu estava estudando aí. Né? Então, esse experimento foi um experimento que eu fiz, que, na verdade, quando aconteceu, eu falava, gente, mas por que essa criança não entende isso? Né? Me dá essas respostas, e aí vai. Bom, mas vai lá. Então, você vai lá e, tudo bem, vamos ver se ela entende inclusão, vamos fazer essas perguntas para a criança. Então, você pergunta para a criança, todo cachorro é um animal? Ela fala, sim, todo cachorro é um animal. Aí você fala assim, e todo animal é um cachorro? Aí ela fala, sim, todo animal é um cachorro. Aí você fala para ela, um leão é um animal? Ela fala, é. Aí você fala assim, então, todo animal é um cachorro? Por que você fala isso? Porque fala, tá bom, então cachorro e leão são animais, né? Então ela vai dizer que nem todo animal é um cachorro. Aí você fala, todo leão é um animal? Ela fala, sim. Aí você fala, então, todo animal é um cachorro? Ela fala, sim. E com uma certeza que você fala assim, que não dá nem para explicar, né? E depois, claro, quando ela está num outro, né, nível, ela vai dizer, não, todo cachorro é um animal, mas nem todo animal é um cachorro. Por exemplo, tem o leão, o rinoceronte, a girafa, etc. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que o modelo consegue explicar esse tipo de situação? A questão é a seguinte, uma coisa que eu não insisti até agora, mas agora vale a pena insistir. O que acontece na fase anterior a adquirir transfigurações? O que é uma transfiguração? É você ter duas imagens mentais, uma não destrói a outra, eu posso passar de uma para outra e comparar elas. Então, quando eu imagino o espaçamento entre as fichas, eu tenho a imagem das fichas junto, as fichas separadas, e não é porque eu penso numa que eu esqueço a outra, eu passo de uma para outra. Eu tenho a capacidade de transfiguração. E o que acontece antes disso? A criança vai ter uma imagem mental. E se ela passa para outra, ela destrói aquela. Então, ela não tem transfiguração, ela tem imagens mentais. E veja que é meio claro, né? Porque depois, para ter transfiguração, ela vai ter que ter duas imagens mentais, pelo menos, né? Ou passar de... Então, ele vai ter que ter imagens mentais. Então, tudo começou com ela tendo uma imagem mental só. Tudo bem? E quando isso acontece? Quando ela forma o grupo prático de deslocamento visíveis e invisíveis, ela já tem a imagem mental do objeto. E lembrem que a gente passou do grupo prático de deslocamento visíveis, mas se tinha deslocamento invisível, a criança não conseguia saber.
E depois virou grupo prático de deslocamentos visíveis e invisíveis. Os invisíveis entraram na história. Então, se por exemplo, a gente escondeu o objeto debaixo de uma caixinha que tinha um pano e ela não viu a caixinha, a criança que tem só o grupo prático de deslocamento visível, quando ela levanta e não acha, ela fala, sumiu. Né? A criança que tem o grupo prático de deslocamentos visíveis e invisíveis, ela vai falar, não, está em algum lugar, teve algum deslocamento que aconteceu e que eu não vi. E aí ela vai levantar a caixinha, vai levantar as outras coisas procurando o objeto. Então, veja, ela já tem a imagem mental do objeto. Tudo bem? Porque justamente é algo que não está na frente dela e ela tem um símbolo, ou seja, algo que substitui a coisa que não está na frente dela. Então, ela tem a imagem mental do objeto, mas ela tem só uma, do próprio objeto, que ela sabe que ela, realizando as ações, ela vai chegar até ele. Então, ela tem um sistema de esquema de ações dela e imagens mentais isoladas de objetos. Diferente do estágio anterior, onde ela só tinha os deslocamentos visíveis, ela ainda não tem a imagem mental, uma imagem mental. Nesse outro estágio, ela vai ter uma, do objeto. E como essa imagem se constituiu? Exatamente porque esses esquemas de ações se complexificaram a ponto dela saber que ela pode realizar uma ação onde ela não está vendo ainda. Então, é por compor essas ações todas para ela, ter à disposição dela, que surge um elemento de ação que eu posso agir sobre ele que eu ainda não estou vendo. Ou seja, surge a imagem mental daquele objeto. E claro que uma ação sobre aquele objeto tem a textura do objeto, a cor do objeto, o som do objeto. Então, todos esses elementos sensíveis estão presentes na imagem mental que representa o objeto. E essa imaginação do objeto, né, essa imagem mental do objeto, está relacionada aos esquemas de ação que você aplica sobre ele. Não é algo isolado, uma foto que não tem nada a ver, não. Tem a ver com as ações dela, por isso que tem significação, por isso que é a imagem mental daquele objeto. Agora, nesse período nosso aqui, não vai ter só uma imagem, mas vai ter duas. E ela pode passar de uma para outra. No outro caso, também tinha duas, três, mas não podia. Se ela vai para uma, ela esquece aquela anterior. Se ela vai para outra... Não, agora não. Então, ela pode andar nesse universo de imagens, que é mais ou menos com 6, 7 anos que isso acontece. Né? E você nota nessa fase que a criança que está entrando nessa segunda infância, que em geral se chama, ela não é tão agitada quanto a outra. Ela começa a entender regras, ela começa a entender, ela começa a se perguntar o porquê das coisas, ela começa a conseguir explicar o porquê. Porque aquelas ações que antes ela realizava externamente, ela não parava, agora ela começa a fazer na cabeça dela, em imaginação. E não para. Por isso que a nossa imaginação não para, e a gente vira, mas a gente não vê. Olhando daqui, parece que vocês estão tudo parados, né? Quem está com a câmera ligada, está aí quase morrendo. Na verdade, a cabeça está a 1000, realizando 1000 ações sobre símbolos e signos também. Então, o que acontece para essa criança? Então, você pergunta para ela assim, então, quem é essa criança? Essa criança é aquela que tem uma imagem mental, mas se surge uma nova imagem, ela destrói a anterior. Destrói significa que ela não consegue comparar as duas, né? Então, você pergunta para ela, todo cachorro é um animal? Que imagem mental ela vai fazer? Eu pergunto para vocês, todo cachorro é um animal? Que imagem vem na cabeça de vocês? Um cachorro. De um cachorro. Então, ela vai lá, vai imaginar o cachorro. Aí ela olha para a imagem dela, vamos assim dizer, é um cachorro, é um animal. Ela fala, é. Certo? Aí você fala assim, e todo animal é um cachorro? Se eu faço essa pergunta para você, todo animal é um cachorro? Que imagem vem na sua cabeça? De um cachorro. Pode ser que você comece a pensar em outras imagens, mas se você faz só uma, vem a imagem do cachorro, vem a mesma imagem. Ela olha para a imagem e fala, é um animal, é um cachorro. Ela fala, é. Porque ela não está entendendo esse todo, ela está entendendo animal e cachorro, que ela traduz em termos de uma imagem. Tudo bem? Aí você pergunta para ela, um leão é um animal? Que imagem que vem na cabeça dela? Um leão. Um leão, certo?
Aí ela olha lá, fala, é um leão, é um animal. Aí ela fala, é. Aí você fala, então, todo animal é um cachorro? Qual é a imagem que volta? Um cachorro. Do cachorro. E ela vai dizer, é. E você pergunta para ela, todo animal é um cachorro? Ela está dizendo sim, é. Tudo bem? Então, o fato dela não ter várias faz com que ela responda isso. E quando ela tiver transfiguração, você vai perguntar para ela, todo cachorro é um animal? Ela faz essa imagem do cachorrinho e diz, é. Ela está lá vendo, é um cachorro, o cachorro que eu imagino é um animal, é um animal. Aí você pergunta, todo animal é um cachorro? Ela fala assim, animal? Peraí, vamos ver se eu consigo pensar em algo que é um animal e não é um cachorro. Ah, um leão. Então, veja, passei para a imagem cachorro, leão. Ah, eu passo de uma para outra, o animal continua. Cachorro é animal, leão é animal. Cachorro, animal, leão, animal. Mas eu passo de uma para outra, do cachorro para o leão, não é mais cachorro. É leão que eu estou tratando. Se for do leão para o cachorro, não é mais leão. Então, eu mudo a espécie, mas o gênero continua o mesmo, né? A classe superior continua a mesma. Nessas substituições de representação de imagem mental, que é um esquema de transfiguração, eu percebo que as transfigurações, quando eu passo de um cachorro para outro, imagina um cachorro, depois outro, eu continuo com o animal. Se eu passo de um leão para um leão, eu continuo animal. Se eu passo de cachorro para leão, eu continuo também com animais. Mas eu não continuo mais com a espécie, com o cachorro. E então eu entendo que todo cachorro é um animal, mas que nem todo animal é um cachorro. Tudo bem? É só aí que eu entendo, por causa desse videogame mental. Piaget conta, na formação do símbolo na criança, que ele saiu para passear com a filha dele, e ela viu uma lesma no meio do caminho, e falou, ah, que legal, né? Achou demais a lesma, eles continuaram andando, e mais para frente no caminho, ela encontrou uma outra lesma. Aí ela fala, olha a lesma. Aí, como justamente ele estava pesquisando essas coisas, ele falou, a lesma, será que ela acha que é a mesma? Será que ela acha que é outra lesma? E ele começa a perguntar para ela coisas do gênero, e para ela aquelas perguntas não têm o mínimo sentido. Ou seja, para ela era a mesma lesma, mas para ela não era a mesma lesma, porque era a lesma. Então, como é que a gente explica isso com o modelo? É a mesma coisa da imagem mental. A lesma está ali na frente dela, ela não tem a imagem da outra lesma e a imagem da lesma que está ali para comparar e dizer, ah, não, são duas. A outra lesma estava lá atrás, até porque teria as imagens mentais da parte de trás, onde a lesma estava, e, portanto, não é a mesma, são duas. Não, ela tem só uma imagem. Ela viu esse objeto, é igual ao outro, principalmente lesma, né? Não tem algo tão igual ao outro quanto lesma, né? Então, você fala, nossa, a lesma. Tudo bem? Mas, se ela tivesse a imagem mental, né, das lesmas diferentes, ela poderia comparar e dizer, não, é outra lesma. Tudo bem? Essa forma de pensar da criança nessa época, que tem um indivíduo tipo, que a gente já identifica isso, então, tem a lesma como se fosse a classe das lesmas, a árvore como se fosse a classe das árvores, né? Então, tem um indivíduo tipo. É justamente relacionado à imagem mental que a criança tem daqueles indivíduos. E a criança passa do particular para o particular. Ela não vai do particular para o geral, ou do geral do particular, como a gente faz com deduções, por exemplo. Né? E a esse tipo de raciocínio que vai do particular para o particular, Piaget dá o nome de transdução, não é uma dedução, é uma transdução. Você está passando de um para outro. Então, por exemplo, a criança pode falar assim, ah, ficou escuro o quarto, então o sol deve ter se posto. Então, passou de um particular para um particular, por causa dessas semelhanças. Então, tem o raciocínio da criança nessa época, que é por transdução, que é esse passar do particular para o particular. Aí ele discute algo sobre o preconceito, que é característico dessa época. O que é um pré-conceito? Pré-conceito, antes do conceito, né? É justamente quando você toma a classe pelo indivíduo. Então, por exemplo, a Zélia conta que quando ela foi, né, para o exterior, filha de militar italiano, né, aquela coisa, assim, ela também, né,
Então, o pessoal não conhecia brasileiro, eles falavam assim, nossa, mas os brasileiros são super organizados, né? São assim, quer dizer, ou seja, estavam tomando a classe pelo indivíduo. Tudo bem? Então, o preconceito é justamente isso, quando você toma a classe pelo indivíduo. Você não entende que a classe é uma classe, é composta de vários indivíduos, cada um pode ser de um jeito, não é porque tem uma característica, talvez, que até que sobressaia mais naquela classe, que todo mundo é assim. Isso é um preconceito, exatamente um preconceito. Tudo bem? Então, nesse caso do preconceito aqui, ele tem uma significação muito precisa dentro da transdução. A transdução não funciona com conceitos, ela funciona com preconceitos. Preconceitos relacionados a indivíduo-tipos, a imagens, que dá uma certa identidade. E que dá até um problema de identidade, como a gente viu, porque aquela era a mesma lesma ou não? Né? Para ele, a classe é o indivíduo é a classe, e aí vai. Tá bom? Dúvidas? Professora, eu não escutei bem. Qual que é a relação da transdução com preconceito? Então, a transdução é justamente você passar do particular para o particular, né? Então, aquela história de, apagou a luz, então o sol deve ter se posto, a criança está trancada no quarto, estava claro lá fora, está tudo fechado, a luz acesa, apagou a luz, o sol se pôs, né? Então, ela passou de uma situação, mas por quê? Porque ela tem a imagem do sol se pondo aqui e junta uma coisa com a outra. Como ela pensa só por imagens, por indivíduos tipos, o conceito para ela não é um conceito, é um preconceito, é aquela imagem tipo que ela tem da coisa. Então, ela vai julgar tudo segundo aquela imagem tipo que ela tem. Então, ela está tomando o indivíduo pela classe, o indivíduo como sendo toda a classe. E isso é preconceito, no sentido específico que a gente está definindo aqui. Ficou claro? Ficou sim, obrigada. A partir daí, vamos entender agora as classes mesmo, porque a gente está falando do indivíduo, de classe. Classe é o conjunto de coisas. Então, tem uma experiência que o Piaget faz, que ele coloca várias flores lá, né, fotinhas de flores, né, mas pode ser flores também, coloca margaridas brancas e cravos vermelhos, no qual você tem mais margaridas brancas do que cravos vermelhos. E aí se pergunta para ela, né, tem mais margaridas ou mais cravos? Ela fala, tem mais margaridas. Tudo bem? E aí você pergunta para a criança, tem mais flores ou tem mais margaridas? O que você acha que ela vai responder? Quando ela está no pré-operatório, né? Tem mais margaridas, né? E por quê? Mas você sabe o que é o pior? Se você falar para ela quais são as flores, mostra para mim, ela aponta todos. Ela aponta as margaridas e os cravos. Quando você fala quais são as flores. E quais são as margaridas? Essas daqui. Tem mais margaridas ou mais flores? Ela fala, tem mais margaridas. Então, o que acontece é que ou ela imagina a parte ou ela imagina o todo. Ela não tem a imaginação das duas coisas para poder comparar uma com a outra. Então, apesar dela dizer que flores são tudo, como está aí, margaridas são só essas, né, destacadas aí, né? Ela não tem a transfiguração que as margaridas, aqui as flores, de tal forma com que, passando de uma imagem para outra, ela fala, eu estava considerando só as margaridas, posso considerar as flores, ou só a parte, a margarida. Então, eu entendo que uma classe está contida dentro da outra. Porque eu passo de uma transfiguração para outra, eu passo da consideração do todo para a parte, eu consigo comparar parte e todo. Quando ela não tem isso, ela passa daqui, né, que é considerar as flores, para cá, aquela imagem foi destruída. Então, ela não consegue comparar a margarida com o todo. Tudo bem? Essas são respostas delas, que a gente está explicando por que elas falam assim. Tem uma resposta que é genial da criança, que torna isso muito claro. Ele fazia isso também com contas, né, com bolinhas furadas que dava para fazer colar. Eu não lembro que cor que é, mas vamos colocar aqui como se as brancas fossem contas brancas e contas vermelhas. E todas são de madeira. E ele fala assim, se eu fizer um colar com as contas de madeira e se eu fizer um colar com as contas brancas, qual vai ter mais? Ela fala, as brancas.
Aí ele fala assim, mas qual que vou fazer se eu for construir o colar? Com as contas de madeira. Ela fala, essas daqui. E qual que vou fazer se eu for construir o colar? Com as contas brancas? Ela fala, com essas daqui. Então, mas qual vai ter mais? As brancas. Mas não teria mais essa? Ela fala assim, não, você já usou essas para o outro. Então, ela não consegue ter a imagem das duas coisas. Ou ela monta um, ou ela monta outro. E não tem como colocar as duas coisas junto. Então, ela necessita desse sistema de transfiguração para entender a relação parte-todo. E aí, se a gente juntar isso com a ideia de que cada elemento tem a sua imagem mental, ela pode comparar e ela pode juntar essas daqui numa imagem desse todo, que ela juntou a partir daqui, depois juntou esse, ela então, só com as transfigurações, é de fato capaz de entender a relação parte-todo, a inclusão de uma classe na outra, e gêneros lógicos, como a gente viu, como animal, como leão, como cachorro, como ser humano, tudo bem? Não sei se vai fazer muito sentido essa pergunta, mas antes ela informasse para a criança que todas são flores, isso implicaria na resposta dela? Tipo, ela... Então, ela não entende isso. Que, vamos dizer, se ela, ou ela imagina... É a mesma coisa que você fala assim, tem mais animais do que tem mais cachorro no mundo. Entendeu? Ela não entende o que é esses animais, ela conhece indivíduos tipos. Ela conhece o indivíduo tipo cachorro, o indivíduo tipo leão, ela não conhece os indivíduos como uma classe, como tendo cada um a sua identidade, constituindo um todo. Porque, veja, para fazer isso você precisa de imagem mental, para cada indivíduo e uma imagem mental da classe inteira, de tal forma que um está em relação com o outro, entende? Ela não entende essa questão. Mas então seria, para ela existiria as flores, as margaridas e os cravos? Há uma certa identidade entre as margaridas que dá a imagem tipo de margarida para ela, e entre os cravos que dá os cravos. Mas cada um não tem uma existência, vamos dizer, os cravos, como cada florzinha, não tem uma existência no mundo. Porque para isso ele precisaria ter uma imagem mental para cada um deles e comparar. Entende? Como você tem. Quando você fala os cravos, por exemplo, você está vendo os cravos do mundo? Não. O que a gente imagina aqui? Para cada indivíduo, um está lá, o outro está lá. Dizer que um está lá e o outro está lá é uma imaginação de um e imaginação de outro. Ainda que essa imagem mental seja só um traço, vamos assim dizer, não tenha toda a imagem de um cravo ou do outro cravo, entende? Então, para ter essa noção de classe, você precisa ter imagens mentais e passar de uma para outra, compará-las. Você precisa ter um sistema de transfiguração, senão você não tem a noção de classe. Tudo bem? Entendi. É que essa tinha sido uma questão que tinha ficado para mim daquele vídeo dos MM, sabe? Isso, perfeito. Aquilo, então, o vídeo dos MM é justamente essa experiência agora com MM. Bom, eles são indianos, isso eu acho muito interessante, né? Porque é uma cultura diferente da nossa, né? Então tem toda essa pergunta, não, mas isso serve para todas as culturas? Veja, serve porque nós estamos falando de ações motoras, nós estamos agora falando de ação de imaginação, toda cultura imagina e passa de uma imagem para outra. Os conceitos, né? Se são flores, cravos, passarinhos, a gente conhece passarinho, né? Você imagina índio, conhece várias espécies de passarinho, não tem nem ideia de quantas, né? Os esquimós conhecem não sei quanto tipo de neve. Imagina, para nós aqui, ainda mais quem nunca viu neve, neve é neve. Como assim, vários tipos de neve? Aí tem uma neve podre, uma neve cinza, uma neve escorregadia, uma neve fofa, uma neve... Então, né? Então, depende da cultura, do conteúdo, de onde você vive, mas a existência das imagens mentais, dos deslocamentos, isso é universal nas culturas. Por isso esses conceitos têm a sua certa universalidade, né, entre as culturas. Mas vamos lá, vamos falar do experimento do MM. Então, ela coloca lá e ela pergunta, tem mais MM vermelho? Ah, não, eu falei errado antes, hein? Eu achei que esse daqui era azul e só tinha 2 vermelhos, né? Você vê como são as imagens mentais e como elas traem a gente, né? Então, vamos lá. Ela pergunta, todos eles são de chocolate, esses daqui são vermelhos e esses daqui são azuis. Tem mais de chocolate ou tem mais vermelhos?
esse menininho consegue responder, e é interessante que quando ele está respondendo, ele nem olha para os MM, ele olha e fala assim, que pergunta mais estranha, né? Tipo assim, é óbvio que tem a mesma coisa, e vira para ela e fala, ou seja, ele está fazendo tudo isso na cabeça dele, ele não precisa estar olhando para falar. Ready? All right, Rasheen, most of these M&Ms are red, right? And then there are 2 blue ones, but they're all made of chocolate. Okay, so my question is, are most of the M&Ms red or chocolate? Chocolate. Why do you say that? Because all of these M&Ms taste chocolate. Even not just the red ones, not just the blue ones, every of them are like chocolate. Okay, thank you. Ou seja, ele está fazendo tudo isso na cabeça dele, ele não precisa estar olhando para falar. Esse daqui não, ele olha, vê, e aí ele fala, tem mais vermelho do que chocolate. Okay, so most of the M&Ms are red, right? And there are 2 blue ones. Yeah. And they're all made of chocolate. Yeah. So, are there more red M&Ms or more chocolate M&Ms? Red M&Ms. Why do you think your answer is correct? Why do you think that? You don't know? You? I don't know. Okay, thanks. A moça, vamos assim dizer, está fazendo isso um tanto pela primeira vez, né? Então ela não tem o traquejo de um experimentador, né? Então ela pergunta para ele por quê, ou ela fala, tem mais esse, tem mais aquele, mas a criança mostra que é assim, né? Um experimentador saberia perguntar, olha, teve uma criança que disse que tem mais de chocolate, porque todos são de chocolate, enquanto esses daqui são vermelhos. Né? Você não acha que tem mais de chocolate? Aí ele vai falar, não sei. Ou ele fala, não, essa criança está errada, né? Ou não sei, olha, faz sentido. Tudo bem? Assim, talvez, né? Tudo bem? Pode começar a perguntar também, se você fosse comer os de chocolate, qual que você comeria? E os vermelhos? Qual que você comeria mais? Vermelho ou de chocolate? Ela fala vermelho, porque é o que ela está vendo ali. E ela olha, não tem todos e o vermelho. Para isso, ela precisa de uma imagem para um para outro. Tem a comparação daquela classe de objetos vermelho com a azul, que está do lado, mas não do vermelho com todos de chocolate. Tudo bem? Está claro agora? O legal desse método é que ele procura entender o que a criança está pensando mesmo. Então, ele não tem... As perguntas são mais ou menos padrão, assim, porque é mais ou menos aquilo que você vai perguntar, mas o método te deixa você perguntar sobre coisas outras, porque você está tentando entender o que aquela pessoa está tentando entender mesmo. Entende? O que aquela criança entende. E ela crê tanto que tem mais vermelho do que de chocolate, que não adianta, você não vai convencê-la do contrário, vamos dizer, nem se tentar. Tinha uma professora de matemática que eu conheci num grupo de Piaget, né, que eu já participei, e a gente estava conversando, etc., e ela falou por que ela foi estudar. Eu não sei se eu perguntei para ela, ou se ela surgiu na conversa. Ela falou assim, porque, como professor de matemática, tinha alunos que, uma vez eu ensinado, eles aprendiam e não esqueciam, era aquilo. E outros que, por mais que eu fazia, eles não conseguiam entender aqueles conceitos matemáticos. Então, o que acontece ali? E ela foi estudar a teoria do Piaget por causa disso. Então, veja, por quê? Porque aqueles têm sistema de transfigurações. Uma vez aprendido, ele tem a quantidade, ele junta, ele faz, ele tem a noção de número, porque essa é a forma do sistema de transfiguração dele. Tudo bem? O outro não, ele tem uma imagem e passa para outra. Você nunca vai conseguir ensinar número, conservação de número para uma criança nesse estágio. Tudo bem? Por exemplo, tinha uma criança que o pai estava ensinando a contar, então era assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, pai, esse é o 1, porque era o dedinho, esse é o 1. Não, esse é o 6, não, é o 1. Tudo bem? Meu pai teve uma decepção com a matemática quando entrou na escola e descobriu que não tinha o número I. Porque quando ele era criança tinha 1, 2 e 3. Ué, mas como assim? E o I? Né? Não tem o I aí no meio? Tudo bem? Então,
a noção de número depende do sistema de esquema de transfigurações. E a classificação também, a gente está vendo, né? A criação das classes lógicas, a compreensão. Então, a gente tem que reconstruir o mundo nesse nosso videogame mental, né? Vamos, então, passar para a noção de tempo. Bom, como é o experimento muito interessante que Piaget realiza para a noção de tempo? Bom, antes disso, é interessante notar que essa pesquisa com o tempo começou de uma conversa que o Piaget teve com Einstein. Então, eles conversando, etc. e tal, Einstein perguntou para ele se a noção de velocidade era anterior ou concomitante com a noção de tempo, né, na criança. E aí ele foi lá estudar, né, para saber disso. Por que Einstein perguntou disso? Se a gente tiver tempo de discutir a relatividade aqui, vocês vão ver que na relatividade a velocidade da luz é constante. E toda a física é montada em função da velocidade da luz ser constante, em qualquer referencial. Então, vem a pergunta, mas o que vem primeiro, o tempo ou a velocidade? Enquanto que, para um físico, ele tende a pensar a velocidade como derivada. A velocidade é espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Então, quem vem primeiro, velocidade ou o tempo? Então, Piaget vai fazer vários experimentos sobre isso. Não é nosso, não vamos comentar isso aqui, já está muito conteúdo já, mas vamos comentar a noção de tempo, que é uma das coisas que é fundamental. Então, Piaget monta o seguinte experimento. Ele tem aí, né, esse recipiente com uma certa torneirinha, com líquido verde lá dentro, né, uma proveta, né, no qual ele abre e esse líquido vai caindo, e tem também cartões com esses desenhos aqui, ó. E aí o que ele faz com esses cartões? Então tem lá o líquido, ele pede para a criança passar um traço aonde está o nível do líquido, tanto no de cima quanto no de baixo. E aí, então, ele tem esses cartões, tem lá esse aparato montado, ele fala assim, passa o traço. Então, a criança passa o traço lá primeiro aqui. Aí ele abre um pouco a torneirinha, fecha. Ele fala agora, de novo. Então, a criança passa aqui um pouco mais para baixo, né? E aqui um pouco mais para cima, porque caiu o líquido verde. Aí ele abre de novo, né? E pede para desenhar. Aí ela desenha aqui, o outro aqui embaixo. E aí vai. Tudo bem? De tal forma com que ela fica com essa série de desenhos aqui, ó. Tá? Aqui, no caso, eu enchi tudo para vocês terem uma noção, mas lá é só o tracinho do desenho, né, do nível. E ela sabe que ela está traçando o nível, né, da coisa lá. Aí, como é o experimento? Piaget pega todos esses desenhos feitos pela criança, vamos pegar aqui esses 7 desenhos, e embaralha eles. E pede para a criança colocar na ordem do que ela fez. Aí ele obtém, para variar, 3 estágios. Um que a criança não consegue ordenar direito, outro que a criança ordena já de cara, todos eles, direito, e outro que ela não ordena direito, às vezes tem um trocado, outro, e aí ele comentando, né? Olha, esse daqui, ela percebe, troca e reordena. Tudo bem? Então tem esses 3 estágios. Até aí tudo bem. E até aí a gente consegue também explicar com o modelo. Como ela consegue ordenar bem? Ela tem as transfigurações de cada um dos momentos que ela abriu, ela sabe que para passar daqui o líquido tem que descer, né? Então a própria transfiguração, que é a imaginação desses momentos, é o líquido escorrendo para baixo. Então a própria imaginação nossa ordena isso no tempo, eu consigo ordenar bem esses cartões desenhados. Se eu não tenho sistema de transfiguração, eu só tenho uma imagem ou outra, eu posso me apegar a um detalhe ou outro e eu não vou conseguir ordenar direito isso no tempo. Tudo bem? E notem que cada um desses representa um instante do tempo. Então, isso tem a ver com a ordenação dos eventos no tempo. Tudo bem? Então, até aí, nada de novo que a gente viu. Ele faz o seguinte nesse experimento, ele corta aqui, ó, dividindo esse desenho de cima do de baixo. E agora ele embaralha. E ele pede, então, para a criança colocar na ordem, né, correspondente o que aconteceu. E o que é interessante é que crianças que respondiam direito o experimento vão ordenar, vai ter de novo 3 subclasses dentro dessa classe de criança. Tem aquelas que vão conseguir ordenar os de cima e de baixo certinho, mas tem aquelas que não vão conseguir. Então, por exemplo, vão colocar o líquido baixando aqui em cima e aqui embaixo também, o líquido começando em cima e baixando. Tudo bem? Ou um sem o outro. Tem umas que coloca, tipo assim,
essa imagem de cima num canto, essa daqui em outro lugar, como se um não tivesse a ver com o outro, não tivesse sido feito no mesmo tempo. Tudo bem? Aí tem aquelas crianças que ordenam tudo certo, tem aquelas que com o interrogatório reordenam e percebem que tem que estar. Então, isso é muito interessante, porque assim, como assim? Se elas ordenavam bem, elas tinham um sistema de transfiguração, como é que elas não conseguem ordenar quando eu corto? Né? Ou seja, montar essa relação. Né? E veja que isso é essencial para a noção de simultaneidade, porque uma coisa é eu ordenar simplesmente no tempo, então eu sei que esse veio depois desse, esse depois desse, esse veio antes desse, tudo bem, a seriação no tempo, aquela dos bastões, só que aplicado ao tempo. Né? Outra coisa é a simultaneidade, esse daqui foi simultâneo com esse com esse. Eu tenho duas ordens temporais aqui. Como explicar isso em termos do modelo? Então, vamos lá. A gente já entendeu que a criança tem que ter transfiguração para fazer seriação, para ordenar as coisas, então, tá bom, ela tem que ter o sistema de transfigurações. O que acontece é que, nesse caso, ela vai montar um sistema de transfigurações, que é o líquido escorrendo em cima do negócio, e um outro sistema de imaginações, que é o líquido ou caindo, né, ou aumentando a quantidade de líquido dentro da proveta. Ela tem duas imaginações, e ela tem que correlacionar essas imaginações. Então, ela não só agora compara duas imagens mentais, ela compara duas sequências de imagens mentais, dois esquemas de imagens mentais. Por isso é mais difícil de fazer em termos de imaginação do que o anterior. E até chegar aqui, que é mais ou menos 12, 13 anos, né, pode ser mais, a criança não tem noção de simultaneidade. Tudo bem? E isso mostra que o nosso videogame mental não é só ir de uma em uma imagem mental, mas a gente tem que passar depois a comparar videogames. Olha, eu tenho esse videogame e esse, como é que esse se correlaciona com aquele? Tudo bem? Então, o modelo permite explicar dizendo que se constitui esse sistema de esquema de transfigurações, né, de operações sobre imagens mentais, mas quando você recorta, ela tem esse esquema que ela consegue fazer, esse esquema que ela consegue fazer, mas na medida que tem que correlacionar os dois, ela não consegue fazer. Porque ela precisa ter bem um estabelecido e outro estabelecido. E se você pensar, se lembrar dos deslocamentos no espaço, quando a criança nem imaginava, só deslocava no espaço. Uma coisa é de um lugar para outro e voltar naquele caminho. Outra coisa é andar num caminho, andar no outro e ter a noção da conduta do desvio. Ou seja, que um está sempre relacionado com o outro. Eu posso desviar aqui, 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 aqui. Então, ela vai montando esse sistema complexo como ela montava o sistema de esquema de ações externas dela, só que agora é sobre imagens mentais. Tudo bem? Ô, professor, assim, quando recorta, né, aqueles esqueminhas, ela não poderia montar, por exemplo, muito bem a primeira fileira e a segunda fileira, e depois, na verdade, a dúvida é essa. E se ela montasse bem a primeira fileira e a segunda fileira, ela não poderia comparar, então, essas duas imagens com a imagem total anterior? Sabe? Sim, vamos lá. É assim, de fato, vamos dizer, esse experimento pode levar ela a entender isso. Por isso é que ela faz intermediária. Então, por estar mexendo com isso, ela fala, olha, de fato, aconteceu no mesmo tempo. Tudo bem? Porque ela está justamente manipulando algo que tem relação com os símbolos dela. Mas se ela está no começo e ela só consegue imaginar uma depois outra, ela não correlaciona os dois. E aí que é engraçado, porque ela pode montar essa série ao inverso dessa, por exemplo. Então, de fato, aquilo não está representando para ela os eventos no tempo como aconteceu. Né? O fato de ter que comparar as duas complica. É mais ou menos como assim na universidade. Te explicam Nietzsche, te explicam Hegel. Aí fala assim, relaciona Hegel e Nietzsche. Você fala, pelo amor de Deus, não dá. Né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Aí surge um que fala assim, não, mas vejam, o cristianismo em Hegel é assim, em Nietzsche é assado, tem a ver. Então, vai começando a juntar as duas coisas. Tudo bem?
Beleza, obrigada. Bom, para nós aqui, em termos de noções, eu acho que só falta a noção de causalidade para a gente comentar. Vamos lá, então? Vocês aguentam aí mais um pouco? Então, o que é a noção de causalidade? Na sua forma mais geral, a causalidade dá o porquê alguma coisa acontece. Então, por que quando eu entorno o copo d'água, a água cai? Né? Por que quando o copo cai, ele quebra? Por que quando eu jogo uma coisa, ela vai para o chão? Né? Então, veja, a física justamente expressa as causas, né? E isso de uma forma até mais sistemática e clara desde Aristóteles. Ele tem uma física. Então, tem uma noção física que é muito interessante em Aristóteles, que é a de lugar natural, né? Que é assim, olha, você tem a água, e quando ele está falando água, ele está falando de líquidos, né? Não é só exatamente água, né? Mas a água, você tem a terra, né? Os sólidos, você tem o ar, né? E você tem o fogo. Então, você tem 4 elementos. E na física, eles têm o seu lugar natural. Então, primeiro de tudo vem a terra, depois vem a água, o lugar natural da água é em cima da terra, depois vem o ar, que é o lugar natural dele em cima da água, depois vem o fogo. Então, por que quando você joga uma pedra na água, ela afunda? Porque ela é terra, e o lugar natural da terra é debaixo da água. Por que se eu solto borbolhas dentro da água, elas sobem? Porque ela é ar, e o lugar natural do ar é em cima da água. Então, veja que ele tem uma física, ele explica como as coisas funcionam no mundo, né? Dão um porquê. E Aristóteles tem lá a teoria das 4 causas, né? Causa final, causa eficiente, causa material, causa formal, a gente não vai entrar nelas aqui, mas é toda uma explicação. Da mesma forma que quando você diz, como diz Newton, que toda ação tem uma reação, que toda força gera uma aceleração proporcional à massa, que tudo tende a ficar no mesmo estado de movimento, você está estabelecendo causas para o movimento. Então, você está estabelecendo uma causalidade. Essa mesma causalidade que Hume achava que de tanta gente olhar no mundo, a gente, por hábito, aprendia. Né? E o que a pesquisa mostra é que não. A causalidade é esse entendimento em termos de esquema de transfiguração do mundo. Eu tenho que ter interiorizado esses elementos de tal modo a ter uma representação deles, uma imagem mental para cada elemento. Tenho que entender o porquê aquilo acontece, o porquê, na verdade, é o sistema de transfiguração que está na minha cabeça, que passa de uma imaginação para outra, para entender como as coisas funcionam no mundo. Então, causas são coisas que eu projeto no mundo, segundo as razões que eu acho que existem no mundo. E quando o mundo não se comporta como eu acho que ele deveria se comportar, ou segundo as razões que você acha que segue, se ele não se comporta, você, ou a gente, ou eu, nós somos sem noção. Eu não tenho noção de quem o ser humano é, porque eu acho que ele é assim, mas ele não se comporta assim, então não deve ser assim que ele é, né? E eu vou tentando cada vez melhor explicar o ser humano e entender como acontece para ter uma noção melhor de quem é, o que é o ser humano, e aí vai, né? Então, a causalidade, ela vem dessa reconstrução em termos da representação, em termos de um sistema de transfiguração do mundo. Tudo bem? Daí dá para estudar todas as noções de causalidade. Tem um orientando meu, Piaget estuda a noção de causalidade e ele mostra que, para a criança pequena, ela tem animismo e artificialismo. O que significa isso? Ela acha que tudo aquilo que move é vivo, e ela acha que as coisas que foram construídas no mundo, por exemplo, tem um lago grande e um lago pequeno, porque o lago grande é para os adultos e o lago pequeno é para as crianças. Bom, no caso das piscinas podem até ser, porque foram criadas, não é porque tem uma piscina grande e uma pequena, porque foram criadas pelo homem para os homens, né? Mas no caso dos lagos, né, ou de montanhas, tem uma montanha maior e uma menor. Ela fala, esse é dos adultos e é da criança. Mas não é que os adultos vão para uma e a criança vai para outra, né? Então, é como se os próprios seres humanos fossem artífices da natureza, quando isso não é substituído por Deus, que faz as coisas na natureza. Então, isso é artificialismo, né?
E por que essas explicações causal a criança dá para isso? Porque antes de ter transfigurações, os objetos, vamos dizer, as leis, não são leis físicas ou leis sociais, as duas coisas estão misturadas. As leis que os pais criam é que ela obedece e ela pode seguir a lei ou não. Então, as leis naturais são da mesma forma. Então, ela projeta, ou melhor dizendo, ela entende o mundo dessa forma porque é assim que ela estrutura. Tem um orientando meu, ele fez a dissertação de mestrado dele, né, explicando como o modelo permite explicar isso, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo a referência para vocês. Agora a gente está publicando um livro também, né, que é basicamente a dissertação dele. Então, essa causalidade, então, é explicada em termos desse sistema. Tudo bem? Então, basicamente é isso, gente, que eu queria mostrar para vocês, como o sistema de esquemas de operações sobre imagens mentais, sistema de esquema de transfigurações, permite uma reconstrução do mundo das ações agora em termos de imaginação, de tal forma que a gente compreenda melhor o próprio mundo. Esse sistema forma um sistema único, ou seja, o sistema de esquema de ações sensório-motoras e operações, ações internas. Então, eu posso passar das ações motoras para a imaginação, da imaginação para a ação motora. Estou lá com o meu carro, estou entrando em Marília, nossa, eu quero ir em tal lugar, como é que eu faço para ir? Começo a imaginar, é assim, passo para minhas ações. Então, é um sistema só que se compõe. E na medida em que a toda ação eu posso imaginar, eu posso sempre passar esse mundo das minhas ações para a minha imaginação e entender em termos desse universo de imaginação. Isso expande a nossa compreensão do mundo, expande a nossa compreensão do mundo no espaço, cada vez maior, e no tempo também, no futuro, no passado, nos permite entender, né, essas coisas. E, portanto, o modelo está fornecendo aí os elementos necessários ao conhecimento científico, mas a gente vai ver também necessário ao conhecimento filosófico, a nossa construção do mundo, de noções, de conceitos, tudo bem? E vejam como isso é importante para a educação, né? A gente está falando de Piaget, até agora não falou de educação, porque, na verdade, não tem a ver uma coisa com... Quer dizer, tem, ele foi, né, da ONU, né, mas não era o foco dele, ele não estava preocupado como o ser humano, né, vai... Bom, a princípio, como, né, preocupação de vida, vamos assim dizer. Mas veja como isso é importante, porque assim, como é que você vai ensinar pessoas se você não entende o que elas pensam? Você vai chegar lá e já começar a falar, não, olha, vejam, a equação é assim, se a pessoa nem tem noção do que é uma equação, do como faz, então você tem que entrar no mundo dela. E como é que você vai entrar no mundo dela se você não consegue saber como as pessoas conhecem o mundo? Tudo bem? Então, essa forma de educação que isso preconiza implica em que você conheça a realidade dos seus alunos, e não é só a realidade social, também essa, mas não só. Mas o que ele, naquela realidade social, consegue entender dela, imagina, traz com ele. É a realidade para ele. Para, a partir daí, estabelecer esse diálogo e criando essas imagens mentais, e criando situações imaginadas, conceituais, para ir reconstruindo esse conhecimento na cabeça dele, ou melhor dizendo, construindo na cabeça dele. Por isso não é transmissão de informação. Por isso não é uma fonte emissora de informação que taco aqui, vai para lá como um computador passa informação para o outro computador. É como se outro computador tivesse que reconstruir dentro dele, a partir do seu sistema de esquema de ações e operações sobre símbolos, aquilo que está sendo dito, que senão ele não vai entender o que é isso. Então, o modelo lá simplificado, né, do início lá da teoria da informação, do receptor, transmissor, código, etc., não se aplica nesse caso. A educação não pode ser vista dessa forma. Tudo bem? Se a gente quiser formar seres humanos, se a gente quiser, de fato, entender o que eles estão entendendo, melhorar as noções, as compreensões do mundo e etc. Tudo bem? Tudo bem? É isso. Já falei demais, é muito conteúdo, mas eu acho que é tudo muito interessante, forma uma coisa só e vale a pena ser colocado assim. Basicamente é isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigado por assistirem até aqui.